Vocação é uma palavra que vem do latim vocare, que significa chamar. Em termos simples, vocação é o chamado que Deus faz a cada um de nós para seguir um caminho específico na vida, onde podemos servir e amá-lo de maneira plena. Esse chamado pode ser para diferentes formas de vida, para o matrimônio, para a vida sacerdotal, para a vida religiosa ou mesmo para a vida laical, onde servimos a Deus em nossa profissão e comunidade. Mas como saber qual é a nossa vocação? Aqui entra o que chamamos de discernimento vocacional. Discernir a vocação é o processo de ouvir, compreender e responder ao chamado de Deus. É uma jornada onde buscamos entender qual caminho Deus quer que sigamos, para que possamos viver plenamente o propósito que Ele tem para nós. Discernir a vocação é algo muito importante na vida cristã, porque não se trata apenas de escolher uma carreira ou um estilo de vida, mas de descobrir a vontade de Deus para nós. É sobre encontrar o lugar onde podemos ser mais felizes e realizados, ao mesmo tempo que servimos ao reino de Deus. Esse processo de discernimento envolve oração, reflexão, escuta atenta à voz de Deus e, muitas vezes, busca de orientação espiritual. Não é algo que se faz de forma apressada ou superficial, exige paciência, confiança e abertura para seguir a direção que Deus nos mostra. Ao discernir nossa vocação, estamos, na verdade, buscando viver de acordo com o plano de Deus para nossas vidas. E quando encontramos e respondemos a esse chamado, experimentamos uma paz e uma alegria que vem de saber que estamos onde Deus quer que estejamos. Então, se você sente no coração o desejo de saber qual é sua vocação, lembre-se de que este é um caminho que deve ser percorrido com calma, oração e confiança em Deus. Ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós, e discernir esse plano é parte essencial de nossa caminhada na fé, crescimento no amor e na plena felicidade que o Senhor Deus quer nos dar, já aqui nessa terra. Agora, é importante falar sobre os diferentes tipos de vocação que existem e como cada um deles serve ao reino de Deus. Na Igreja Católica, entendemos que há várias formas de responder ao chamado de Deus, e cada uma delas é única e especial. As principais vocações que encontramos são a vocação sacerdotal, a vocação religiosa, a vocação matrimonial e a vocação laical. Primeiro, temos a vocação sacerdotal. Esse é o chamado que alguns homens recebem para se tornarem padres. Eles dedicam suas vidas ao serviço de Deus e da Igreja, celebrando os sacramentos, pregando o Evangelho e guiando as comunidades na fé. O sacerdote é um pastor que cuida do rebanho de Cristo, e sua vida é totalmente dedicada a servir ao povo de Deus. Depois, temos a vocação religiosa, que é o chamado para a vida consagrada. Isso pode incluir tanto homens como mulheres que se tornam monges, freiras ou irmãos religiosos. Eles fazem votos de pobreza, castidade e obediência, vivendo em comunidade e dedicando-se à oração, ao trabalho e ao serviço ao próximo. Os religiosos e religiosas têm uma vida que é um sinal visível do amor de Deus no mundo e muitas vezes atuam em áreas como educação, saúde e assistência social. A vocação matrimonial é o chamado para o casamento, onde um homem e uma mulher se unem em amor para formar uma família. No matrimônio, os esposos são chamados a amar um ao outro com o mesmo amor que Cristo tem pela Igreja. Eles são parceiros na vida, ajudando-se mutuamente a crescer na fé e educando seus filhos no caminho de Deus. A família é muitas vezes chamada de igreja doméstica, pois é nela que a fé é vivida no dia a dia. Por fim, temos a vocação laical. Essa é a chamada para viver a fé cristã no mundo, seja em sua profissão, em sua comunidade ou em qualquer outra área da vida. Os leigos são chamados a ser testemunhas de Cristo em suas atividades diárias, trazendo os valores do Evangelho para suas vidas e para a sociedade. Eles têm um papel fundamental na construção do reino de Deus, pois estão presentes em todos os lugares, levando a mensagem de amor e justiça de Cristo para o mundo. Cada uma dessas vocações é um caminho diferente, mas todas têm o mesmo objetivo: servir a Deus e ao próximo. Não importa qual seja a vocação para a qual Deus nos chama, cada uma é uma maneira especial de viver nossa fé e contribuir para o crescimento do reino de Deus aqui na terra.
Descobrir nossa vocação é uma maneira de entender como podemos usar nossos dons e talentos para o bem dos outros e para a glória de Deus. E, ao respondermos a esse chamado, encontramos nosso lugar no grande plano de Deus para o mundo. Santo Afonso Maria de Ligório, um dos grandes doutores da Igreja, nos ensina que quem reza se salva, quem não reza se condena. Por isso, falaremos agora sobre a importância da oração no processo de discernimento vocacional. A oração é um diálogo com Deus, um momento em que abrimos nosso coração para Ele e buscamos sua orientação. Quando estamos tentando discernir nossa vocação, a oração se torna uma ferramenta essencial para ouvir a voz de Deus e entender o que Ele quer para nossas vidas. A oração pessoal é aquele tempo que passamos sozinhos com Deus. É quando falamos com Ele sobre nossas dúvidas, medos, esperanças e sonhos. Nesse momento, podemos pedir a Deus que nos ilumine e nos ajude a ver com clareza o caminho que Ele quer que sigamos. Através da oração pessoal, criamos um espaço de silêncio interior, onde podemos escutar as inspirações que o Espírito Santo nos dá. Mas além da oração pessoal, a oração comunitária também tem um papel importante no discernimento. Participar de missas, grupos de oração ou retiros nos coloca em comunhão com outras pessoas que também buscam a vontade de Deus. A oração em comunidade fortalece nossa fé e nos permite compartilhar e aprender com as experiências dos outros. Juntos, podemos pedir a Deus que nos guie e nos mostre o caminho certo. Existem também orações específicas que podemos fazer durante o discernimento vocacional. Por exemplo, podemos rezar pedindo sabedoria, como a oração de São Francisco de Assis: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Essa oração nos ajuda a buscar a paz interior necessária para discernir. Outra oração poderosa é a de Santo Inácio de Loyola: Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo, vós me destes, a vós, Senhor, devolvo. Tudo é vosso. Disponde de tudo, a vosso inteiro agrado. Dai-me apenas o vosso amor e a vossa graça, isso me basta. Essa oração é um ato de entrega total, pedindo que Deus nos conduza e nos dê a graça de compreender sua vontade. Além disso, podemos simplesmente falar com Deus com nossas próprias palavras, pedindo que Ele nos ajude a entender sua vontade e a responder com generosidade. O importante é manter um coração aberto e disponível para o que Deus quer nos dizer. A oração nos conecta com Deus e nos permite perceber sua presença em nossas vidas. Ao orar, estamos cultivando uma relação mais íntima com Ele, o que nos ajuda a confiar mais e a discernir com mais clareza. Portanto, se você está em busca de discernir sua vocação, lembre-se de fazer da oração uma parte central desse processo. Deus sempre responde às nossas orações, e através delas, Ele nos guia e nos revela o caminho que devemos seguir. Agora, você pode estar se perguntando: como eu posso escutar a voz de Deus em minha vida diária? Muitas vezes, imaginamos que ouvir a voz de Deus é algo que acontece de forma extraordinária, mas na verdade, Deus fala conosco de maneiras muito simples e sutis em nosso cotidiano. Para escutá-lo, é importante estarmos atentos e abertos à sua presença em cada momento do nosso dia. Uma das maneiras mais claras pelas quais Deus nos fala é através das Escrituras. A Bíblia é a palavra viva de Deus, e ao lê-la, encontramos orientação, conforto e direção para nossas vidas. Quando lemos a Bíblia com fé, abrimos nossos corações para que Deus nos fale diretamente, nos ajudando a compreender sua vontade e a encontrar respostas para nossas dúvidas e preocupações. Deus também nos fala através dos sacramentos, que são sinais visíveis da graça de Deus em nossas vidas. Ao participar da missa, por exemplo, experimentamos a presença real de Cristo na Eucaristia e recebemos a força espiritual para viver nossa vocação. Na confissão, Deus nos oferece seu perdão e nos ajuda a voltar ao caminho certo. Cada sacramento é uma oportunidade de encontrar Deus de forma profunda e concreta. Além disso, Deus pode se manifestar através das circunstâncias da nossa vida. Às vezes, Ele fala por meio de acontecimentos, encontros com pessoas, ou até mesmo nos momentos de silêncio e reflexão.
Um conselho de um amigo, uma situação inesperada ou até mesmo um pensamento que surge em nosso coração podem ser maneiras de Deus nos guiar e nos mostrar o caminho a seguir. É preciso estar atentos a esses sinais, reconhecendo que Deus está presente em todos os aspectos da nossa vida. Para ouvir a voz de Deus, é fundamental estar atento às inspirações do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos ilumina, nos dá sabedoria e nos guia em nossas escolhas. Muitas vezes, ele nos fala através de um sentimento de paz, uma intuição ou uma ideia que surge em nosso coração. Estar em sintonia com o Espírito Santo nos ajuda a discernir o que vem de Deus e a tomar decisões conforme a sua vontade. Ouvir a voz de Deus na vida diária requer sensibilidade e atenção. Não se trata apenas de escutar com os ouvidos, mas com o coração. Ao cultivar uma vida de oração, ao participar dos sacramentos e ao prestar atenção aos sinais ao nosso redor, nos tornamos mais capazes de perceber a presença de Deus em cada detalhe do nosso dia a dia. Deus está sempre falando conosco, nos guiando e nos chamando para viver de acordo com seu plano de amor. Quando abrimos nosso coração para escutá-lo, descobrimos a alegria de caminhar na sua luz e de responder com confiança ao seu chamado. O discernimento vocacional é um processo profundo, que envolve ouvir a voz de Deus e compreender sua vontade para a nossa vida. Embora a oração e a reflexão pessoal sejam fundamentais, às vezes precisamos de ajuda para entender melhor os caminhos de Deus. É aqui que entra a figura do diretor espiritual. Um diretor espiritual é uma pessoa experiente na vida de fé, geralmente um sacerdote, um religioso ou uma religiosa, mas também pode ser um leigo bem formado na espiritualidade cristã. O papel do diretor espiritual é nos acompanhar em nossa jornada de fé, ajudando-nos a discernir a vontade de Deus, a superar desafios e a crescer espiritualmente. Buscar a orientação de um diretor espiritual é importante porque, muitas vezes, não conseguimos ver com clareza as respostas que Deus nos dá. Um diretor espiritual nos ajuda a refletir sobre nossos sentimentos, experiências e decisões à luz do Evangelho. Ele nos guia com sabedoria, nos oferece conselhos baseados na fé e nos ajuda a reconhecer a presença de Deus em nossa vida. Além disso, o diretor espiritual nos ajuda a identificar as vozes internas que podemos ouvir durante o discernimento. Essas vozes podem ser de Deus, mas também podem ser influenciadas por nossos medos, desejos ou pressões externas. O diretor espiritual nos auxilia a distinguir entre o que vem de Deus e o que pode estar nos desviando do caminho certo. Outro aspecto importante é que o diretor espiritual oferece um espaço seguro e de confiança, onde podemos compartilhar nossas dúvidas, inquietações e dificuldades sem medo de sermos julgados. Ele nos escuta com atenção e respeito, e nos encoraja a perseverar na busca pela vontade de Deus, mesmo quando enfrentamos desafios ou incertezas. O acompanhamento espiritual também nos ajuda a manter uma disciplina na vida de oração e nos sacramentos, que são essenciais para o discernimento vocacional. Um diretor espiritual pode sugerir leituras, orações e práticas que nos ajudam a nos aproximar mais de Deus e a nos mantermos firmes em nossa caminhada de fé. Buscar a direção espiritual é um passo de humildade e confiança, onde reconhecemos que precisamos da ajuda dos outros para crescer espiritualmente. É um caminho de aprendizado e crescimento, onde, com a orientação certa, podemos encontrar com mais clareza a nossa vocação e o plano de Deus para a nossa vida. Portanto, se você está em busca de discernir sua vocação ou deseja crescer na fé, considere buscar um diretor espiritual que possa acompanhá-lo nessa jornada. Com a orientação de alguém que já trilhou esse caminho, você encontrará mais facilmente as respostas que busca e estará mais preparado para responder ao chamado de Deus. O discernimento vocacional é uma jornada profunda, e como qualquer jornada importante, ela vem acompanhada de desafios. É natural enfrentar dúvidas, medos e incertezas ao tentar entender qual é o chamado de Deus para a nossa vida. Mas é importante lembrar que esses desafios fazem parte do processo, e enfrentá-los com coragem e confiança em Deus é essencial para descobrir a nossa vocação. Um dos primeiros desafios que muitas pessoas encontram são as dúvidas. Às vezes, nos perguntamos: será que estou fazendo a escolha certa?
Ou e se eu não estiver ouvindo corretamente a voz de Deus? Essas dúvidas podem surgir porque o futuro é incerto e queremos ter certeza de que estamos seguindo o caminho certo. No entanto, é importante entender que o discernimento não é sobre ter todas as respostas de imediato, mas sim sobre confiar que Deus nos guiará passo a passo. Outro desafio comum são os medos. Podemos ter medo de errar, de nos comprometermos com algo que não conhecemos totalmente, ou de abrir mão de outras possibilidades. O medo é uma reação natural quando enfrentamos decisões importantes, mas não podemos deixar que ele nos paralise. Em momentos de medo, precisamos lembrar que Deus está conosco e Ele nunca nos abandona. Ele nos dá a força e a coragem necessárias para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece difícil. As incertezas também fazem parte do processo. Muitas vezes, o discernimento é como andar no escuro, onde não vemos claramente o que está à frente. Podemos nos sentir perdidos ou confusos, sem saber qual direção tomar. Nessas horas, é fundamental manter uma vida de oração, buscar os sacramentos, se possível, contar com a ajuda de um diretor espiritual. Essas práticas nos ajudam a manter o foco em Deus e a confiar que Ele está conduzindo nossos passos, mesmo quando não entendemos tudo. Para enfrentar esses desafios, precisamos cultivar a paciência e a perseverança. O discernimento vocacional não é algo que acontece da noite para o dia, é um processo que leva tempo e requer dedicação. Devemos ser pacientes conosco mesmos e com Deus, permitindo que Ele revele seu plano no tempo certo. E, acima de tudo, precisamos manter a confiança em Deus. Ele conhece nossos corações, nossos desejos e nossas necessidades, e quer o melhor para nós. Quando enfrentamos dificuldades no discernimento, é importante lembrar que Deus está sempre presente, nos guiando e nos amparando. Ele não nos deixa sozinhos. Ao confiar em sua bondade e amor, podemos enfrentar os desafios com serenidade, sabendo que, no final, Ele nos levará ao lugar onde seremos mais felizes e realizados. Portanto, se você está passando por dúvidas, medos ou incertezas em seu discernimento, saiba que isso é parte do caminho. Enfrente essas dificuldades com fé, mantenha o coração aberto para Deus e confie que Ele está conduzindo você para a sua verdadeira vocação. É interessante notar que quando estamos discernindo nossa vocação, é natural querer algum tipo de confirmação de que estamos fazendo a escolha certa. Deus, em sua bondade, nos dá sinais que nos indicam que estamos no caminho que Ele deseja para nós. Um desses sinais é a paz interior. A paz interior é um sentimento profundo de tranquilidade que vem de saber que estamos alinhados com a vontade de Deus. Quando tomamos uma decisão que está em harmonia com o plano de Deus para nossas vidas, essa paz nos acompanha, mesmo que enfrentemos dificuldades ou desafios. Essa paz não significa que tudo será fácil, mas sim que, no fundo do nosso coração, sentimos que estamos onde deveríamos estar. Se você sente essa paz ao considerar uma vocação, é um bom sinal de que está no caminho certo. Outro sinal importante é a alegria. A alegria espiritual é diferente da felicidade passageira, ela é um contentamento duradouro que vem de viver de acordo com a vontade de Deus. Mesmo em meio a sacrifícios ou renúncias, essa alegria nos preenche e nos dá força para seguir em frente. Se ao pensar ou seguir em uma determinada vocação, você experimenta essa alegria, é um indicativo de que Deus está abençoando o seu caminho. Além da paz e da alegria, outros sinais de confirmação podem aparecer em forma de pequenos acontecimentos e circunstâncias. Às vezes, Deus nos fala através de uma palavra que ouvimos na missa, de um conselho de um amigo, ou até mesmo de uma sensação de certeza que surge em nosso coração. Estar atento a esses sinais nos ajuda a perceber a orientação de Deus em nosso discernimento. Também é importante considerar o testemunho e a opinião de pessoas de confiança, como familiares, amigos ou um diretor espiritual. Eles podem perceber em nós sinais de que estamos no caminho certo, como a nossa felicidade, dedicação e crescimento espiritual. Ouvir essas pessoas pode nos dar mais clareza sobre a nossa vocação. Por fim, a perseverança é outro sinal de confirmação vocacional.
Quando estamos no caminho certo, sentimos uma determinação interior para continuar, mesmo que surjam dificuldades. Essa perseverança nos ajuda a manter o foco e a não desistir facilmente, confiando que Deus nos dará a força necessária para cumprir nossa missão. Portanto, se você está em busca de sinais de confirmação vocacional, preste atenção à paz e à alegria que sente, aos pequenos sinais que Deus coloca em sua vida e ao testemunho de pessoas que caminham com você. Esses são indicativos de que você está seguindo a vontade de Deus e caminhando em direção à vocação que Ele preparou para você. Vocação é um chamado de Deus para cada um de nós. Todos temos uma vocação única, seja para a vida sacerdotal, religiosa, matrimonial ou laical. Descobrir essa vocação é parte essencial da nossa jornada de fé e é uma maneira de encontrar o propósito que Deus tem para nossas vidas. Neste momento, eu convido você a parar um pouco e refletir sobre qual é o chamado de Deus para você. Pode ser que você já esteja vivendo a sua vocação, mas sempre é bom se perguntar: estou seguindo a vontade de Deus em tudo o que faço? Estou vivendo minha vocação com alegria e dedicação? Ou, se você ainda está em busca de sua vocação, pergunte-se: estou aberto para ouvir o que Deus quer de mim? Estou disposto a seguir o caminho que Ele está me mostrando? Deus tem um plano de amor para cada um de nós, e Ele nos chama a participar desse plano de diferentes maneiras. Pode ser que Ele esteja te chamando para uma vida de serviço aos outros, para construir uma família, ou para dedicar-se completamente à oração e à vida espiritual. O importante é estar aberto para ouvir sua voz e seguir com confiança o caminho que Ele te aponta. Se você ainda tem dúvidas ou sente que precisa de mais clareza, lembre-se de que a oração é uma poderosa aliada nesse processo. Reze, peça a Deus que ilumine o seu caminho, que te dê sabedoria e paz para tomar as decisões certas. E não hesite em buscar o apoio de um diretor espiritual, que pode te ajudar a discernir com mais clareza a vontade de Deus para a sua vida. Este é o momento de confiar em Deus e de se entregar com fé àquilo que Ele tem preparado para você. Acredite, ao dizer sim ao chamado de Deus, você encontrará a verdadeira felicidade e realização. Por isso, agora eu te convido a refletir e a rezar, pedindo a Deus que te mostre o caminho a seguir, e que te dê a coragem de responder com generosidade e amor ao seu chamado. Que a paz de Cristo esteja sempre com você, e que você encontre sua vocação e a viva com toda a intensidade do seu coração. E falando em encontrar a vocação e viver com intensidade de coração, quero te indicar esse vídeo aqui, onde eu te mostro 8 exemplos bíblicos de pessoas que souberam ouvir o chamado de Deus e corresponder com generosidade de coração o chamado que Deus as fez, e por conta disso, mudaram o mundo, a história, a vida de muitas pessoas e a vida deles mesmos. Te espero lá.